Bem-vindo ao nosso canal De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Steve Jobs é amplamente reconhecido como uma das figuras mais influentes da história da tecnologia e da inovação. Mais do que um empresário de sucesso, ele foi um visionário que transformou a maneira como as pessoas se relacionam com a tecnologia, com a informação e até com a própria criatividade. Ao longo de sua trajetória, Jobs demonstrou que inovação não é apenas criar algo novo, mas unir tecnologia, arte e experiência humana de forma significativa. Sua vida e obra representam um exemplo poderoso de como ideias ousadas, aliadas à persistência e à sensibilidade estética, podem mudar o mundo. Nascido em 1955 na Califórnia, Steve Jobs foi adotado ainda bebê por Paul e Clara Jobs desde cedo. Teve contato com eletrônica e mecânica, influenciado principalmente por seu pai adotivo, que lhe ensinou a importância de cuidar dos detalhes, mesmo daqueles que não são visíveis. Esse princípio se tornaria um dos pilares da filosofia de Jobs, a crença de que a excelência está nos detalhes e que produtos bem feitos devem ser belos tanto por fora quanto por dentro. Durante a juventude, Jobs demonstrou interesse por áreas diversas, como tecnologia, filosofia, música e espiritualidade. Essa combinação incomum de interesses moldou sua visão singular sobre inovação. Após ingressar no Reed College, abandonou o curso formal, mas continuou frequentando aulas que despertavam sua curiosidade, como caligrafia. Anos mais tarde, esse conhecimento aparentemente desconectado da tecnologia influenciaria diretamente o design tipográfico do Macintosh, mostrando como experiências diversas podem se conectar de forma criativa. A fundação da Apple, em 1976, ao lado de Steve Wozniak e Ronald Wayne, marcou o início de uma revolução na computação pessoal. Enquanto Wozniak era o gênio técnico responsável pelo desenvolvimento dos primeiros computadores, Jobs destacou-se como um visionário capaz de enxergar o potencial comercial e cultural daquelas máquinas. Ele acreditava que os computadores não deveriam ser restritos a especialistas, mas acessíveis ao público em geral, intuitivos e amigáveis. Essa visão foi fundamental para o sucesso do Apple II, um dos primeiros computadores pessoais a alcançar grande popularidade. Desde o início, Jobs insistiu que a Apple não fosse apenas uma empresa de tecnologia, mas uma marca que representasse criatividade, rebeldia e inovação. Ele desafiava padrões estabelecidos, questionava convenções e estimulava sua equipe a pensar de forma diferente. Esse espírito ficou evidente no famoso slogan Think Different, que sintetizava a filosofia da empresa e refletia a própria personalidade de Jobs, inconformista, ousado e apaixonado por ideias transformadoras. O lançamento do Macintosh em 1984 foi um marco na história da tecnologia. Com interface gráfica e uso do mouse, o computador revolucionou a interação entre humanos e máquinas. Jobs acreditava que a tecnologia deveria ser intuitiva, quase invisível, permitindo que as pessoas se concentrassem em criar, comunicar e imaginar. Embora o Macintosh não tenha sido um sucesso imediato em termos comerciais, ele estabeleceu padrões que influenciariam toda a indústria de computadores nas décadas seguintes. Apesar de seu talento visionário, Steve Jobs também enfrentou dificuldades significativas. Em 1985, após conflitos internos e disputas de poder, ele foi afastado da própria empresa que havia fundado. Esse período, embora doloroso, foi crucial para seu amadurecimento pessoal e profissional. Longe da Apple, Jobs fundou a Next, uma empresa focada em computadores avançados para educação e pesquisa, e adquiriu a Pixar, um pequeno estúdio de animação que viria a revolucionar o cinema. Na Pixar, Jobs demonstrou mais uma vez sua capacidade de unir tecnologia e criatividade. Ao apoiar talentos artísticos e investir em inovação tecnológica, ele ajudou a transformar o estúdio em um gigante da animação. O lançamento de Toy Story em 1995, o primeiro longa-metragem totalmente animado por computador. Não apenas redefiniu o cinema de animação, mas também mostrou como a tecnologia pode ampliar as possibilidades narrativas e emocionais da arte. O retorno de Steve Jobs à Apple em 1997 marcou uma das reviravoltas mais impressionantes da história corporativa. Naquele momento, a empresa enfrentava sérias dificuldades financeiras e uma crise de identidade. Jobs assumiu novamente a liderança com uma visão clara e decisões ousadas. Ele simplificou a linha de produtos,
Eliminou projetos redundantes e focou em poucos produtos essenciais, mas extremamente bem executados. Essa estratégia foi fundamental para a recuperação da Apple. Sob a liderança de Jobs, a Apple lançou uma sequência de produtos que redefiniram mercados inteiros. O iMac trouxe design arrojado e simplicidade ao computador pessoal. O iPod transformou a indústria da música, mudando a forma como as pessoas compram, organizam e ouvem canções. Mais do que um aparelho, o iPod representou um ecossistema integrado de hardware, software e conteúdo, algo que se tornaria uma marca registrada da Apple. Em 2007, Steve Jobs apresentou ao mundo o iPhone, um dispositivo que unificava telefone, internet e mídia em um único aparelho com tela sensível ao toque. O impacto do iPhone foi profundo e duradouro. Ele não apenas revolucionou o mercado de celulares, mas também criou as bases para a economia dos aplicativos, transformando setores como comunicação, entretenimento, transporte e educação. O iPhone exemplificou a visão de Jobs de que tecnologia deve ser poderosa, mais simples, sofisticada, mais acessível. Outro aspecto central da filosofia de Steve Jobs era a obsessão pela experiência do usuário. Ele acreditava que produtos deveriam ser intuitivos, agradáveis e emocionalmente envolventes. Para Jobs, a tecnologia só faz sentido quando melhora a vida das pessoas. Essa abordagem diferenciava a Apple de muitas outras empresas, que priorizavam especificações técnicas em detrimento da experiência humana. Jobs colocava o usuário no centro do processo criativo, mesmo quando isso significava ir contra pesquisas de mercado tradicionais. A criatividade para Steve Jobs não era um dom reservado a poucos, mas o resultado da capacidade de conectar ideias. Ele defendia que a inovação surge quando diferentes áreas do conhecimento se encontram. Por isso, valorizava equipes multidisciplinares e incentivava o diálogo entre engenheiros, designers, artistas e profissionais de marketing. Essa visão integradora foi essencial para a criação de produtos que combinavam funcionalidade, estética e emoção. Entretanto, a personalidade de Jobs também era marcada por controvérsias. Ele era conhecido por seu temperamento forte, exigência extrema e estilo de liderança muitas vezes considerado duro, exigia excelência absoluta de seus colaboradores e não hesitava em criticar duramente quando algo não correspondia às suas expectativas. Apesar disso, muitos que trabalharam com ele afirmam que essa pressão os levou a superar limites e alcançar níveis de desempenho que não imaginavam ser possíveis. Nos últimos anos de vida, Steve Jobs enfrentou uma longa batalha contra o câncer. Mesmo doente, continua envolvido nos principais projetos da Apple, demonstrando um comprometimento profundo com sua visão e legado. Em discursos e entrevistas, passou a refletir mais abertamente sobre a vida, a mortalidade e o significado do trabalho. Seu famoso discurso na Universidade de Stanford, em 2005, tornou-se uma fonte de inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo, ao abordar temas como propósito, fracasso e a importância de seguir a própria intuição. Steve Jobs faleceu em 2011, mas seu legado permanece vivo. A Apple continua sendo uma das empresas mais valiosas e influentes do mundo, e seus produtos seguem moldando o cotidiano de bilhões de pessoas. Mais do que dispositivos tecnológicos, Jobs deixou uma filosofia de inovação baseada na interseção entre tecnologia e humanidades. Ele mostrou que a verdadeira inovação não está apenas em circuitos e códigos, mas na compreensão profunda das necessidades, desejos e emoções humanas. Em síntese, Steve Jobs foi um símbolo da inovação moderna. Sua capacidade de unir criatividade, tecnologia e visão estratégica transformou indústrias inteiras e redefiniu o papel da tecnologia na sociedade. Ele nos ensinou que pensar diferente exige coragem, que a criatividade nasce da curiosidade e que a tecnologia, quando bem aplicada, pode ser uma poderosa ferramenta de expressão humana. Sua história continua inspirando empreendedores, criadores e sonhadores a acreditarem que é possível mudar o mundo por meio de ideias ousadas e bem executadas. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.